Um pastor alemão de rua enfrentou um grupo de coiotes para proteger um bebê que estava sozinho no quintal. E então, algo extraordinário aconteceu. Assista até o fim e inscreva-se no canal para não perder histórias que parecem inacreditáveis, mas são reais. Na pequena cidade de Serra Verde, aninhada entre as colinas verdejantes do interior de Minas Gerais, onde campos de café se estendiam até o horizonte e o ar puro carregava o aroma da terra molhada, vivia um pastor alemão de pelo escuro e brilhante. Os moradores locais o chamavam de Trovão, um nome que contrastava com sua natureza silenciosa e solitária. Abandonado há anos, Trovão perambulava pelas ruas de paralelepípedos da cidadezinha, sobrevivendo graças à bondade esporádica dos moradores e das sobras que encontrava nas lixeiras dos pequenos restaurantes da Praça Central. Seu porte robusto e elegante ainda denunciava uma vida anterior de cuidados, mas seus olhos âmbar carregavam a melancolia profunda do abandono. Mesmo assim, Trovão mantinha uma rotina disciplinada, acordando com o primeiro canto do galo e percorrendo sempre os mesmos caminhos, como se seguisse um mapa invisível gravado em sua memória. Passava pela padaria do seu Juvenal, onde frequentemente recebia um pedaço de pão, depois seguia até o açougue do Toninho, que apesar do temperamento ranzinza, sempre deixava um osso ou um retalho de carne para o cão. Naquela noite específica, o céu de Serra Verde estava excepcionalmente estrelado. Uma brisa fria cortava o ar, anunciando a chegada do inverno mineiro. Trovão procurava abrigo contra o vento gelado que chicoteava seu pelo, recolhendo-se embaixo da marquise da antiga estação ferroviária, agora desativada. Foi ali, encolhido, no silêncio noturno, interrompido apenas pelo canto distante das cigarras, que um som incomum chegou aos seus ouvidos sensíveis. Era um lamento suave, quase imperceptível, mas que despertou imediatamente a curiosidade do animal. Com as orelhas em prontidão, Trovão se levantou e seguiu o som, que o guiou para além das últimas casas da cidade, até um caminho de terra que levava às fazendas da região. Sob a luz prateada da lua cheia, Trovão encontrou a origem do som, um pequeno embrulho deixado entre arbustos à beira da estrada. Aproximando-se cautelosamente, o cachorro farejou e, para sua surpresa, descobriu um bebê pequeno e indefeso, enrolado em um cobertor fino e gasto, tremendo de frio no sereno da noite. O bebê não parecia ter mais que algumas semanas de vida. Sua pele morena estava avermelhada pelo frio e seus grandes olhos negros fitavam o cachorro com uma inocência que comoveria até o coração mais endurecido. Trovão sentiu uma inexplicável conexão com aquela criatura frágil, como se compreendesse profundamente o que significava estar sozinho no mundo. Com uma delicadeza surpreendente para um animal de seu porte, Trovão se deitou ao lado do bebê, oferecendo o calor de seu corpo como proteção contra o frio crescente. O pequeno parou de chorar quase instantaneamente, aconchegando-se contra o pelo macio do cão. Enquanto velava pelo sono inquieto do bebê, Trovão percebeu um movimento nas sombras próximas. Seus instintos de proteção imediatamente dispararam quando identificou olhos brilhantes, observando-os da escuridão. Eram lobos-guarás, uma espécie rara, mas presente naquela região de Minas Gerais, provavelmente atraídos pelo choro fraco do bebê. Trovão se colocou em posição defensiva, cobrindo o bebê com seu corpo, os pelos de sua nuca eriçados e um rosnado grave emanando de seu peito. Os lobos, famintos após um inverno rigoroso que reduziu suas presas habituais, começaram a circular o pastor alemão e o bebê, testando a determinação do cão. O primeiro lobo avançou, tentando flanquear Trovão, mas o pastor alemão foi mais rápido, interceptando-o com uma investida precisa que fez o predador recuar. Um segundo lobo tentou aproveitar a distração para se aproximar do bebê, mas
Trovão, com a agilidade que caracterizava sua raça, girou rapidamente e conseguiu afastá-lo com um latido poderoso que ecoou pela noite. A breve escaramuça mostrou a Trovão que aquele local não era seguro. Instintivamente, o cão sabia que precisava levar o bebê para um lugar protegido. Cuidadosamente, usando sua boca, pegou o cobertor pela borda, certificando-se que o bebê estava seguro dentro dele e começou a arrastá-lo lentamente. Trovão havia avistado muitas vezes à distância uma fazenda chamada Recanto das Araras. Era uma propriedade de tamanho médio com uma casa principal de paredes amarelas e telhado vermelho, cercada por uma varanda ampla e florida. O cachorro nunca havia ousado se aproximar, pois sabia que muitas fazendas mantinham cães de guarda que não receberiam bem um forasteiro. Mas agora, com o bebê dependendo dele, Trovão não via outra opção. A jornada seria perigosa. A fazenda ficava a pelo menos 3 quilômetros dali e o caminho era irregular, com trechos íngremes e outros lamacentos devido às chuvas recentes. Além disso, o peso do bebê, por menor que fosse, dificultava o progresso de Trovão, que precisava caminhar lentamente para não machucá-lo. Para complicar ainda mais a situação, o bebê, provavelmente faminto e desconfortável, começou a chorar com mais intensidade. Os lobos guarás, que haviam recuado temporariamente, pareceram ganhar novo ânimo com o som, seguindo Trovão à distância, esperando por uma oportunidade. A noite avançava e o frio aumentava. Trovão podia ver sua respiração formando pequenas nuvens no ar gelado. Ele precisava se apressar, mas cada passo exigia cuidado redobrado. Quando alcançaram um riacho que cortava o caminho, Trovão enfrentou um novo dilema. Não poderia atravessar carregando o bebê sem molhá-lo, o que seria perigoso com o frio intenso. O pastor alemão procurou um ponto mais estreito do curso d'água, localizando finalmente algumas pedras que poderiam servir como passagem. Com extrema cautela, saltou de pedra em pedra, o bebê seguro em sua boca. Um passo em falso poderia ser catastrófico. Foi durante essa travessia precária que os lobos decidiram atacar novamente, desta vez com uma abordagem mais coordenada. Enquanto Trovão estava no meio do riacho, particularmente vulnerável, 2 lobos se posicionaram em cada margem, prontos para interceptá-lo assim que pisasse em terra firme. O pastor alemão compreendeu a estratégia dos predadores. Com o bebê impedindo-o de lutar efetivamente, precisaria de astúcia para superar aquela armadilha. Parado sobre uma pedra no meio do riacho, Trovão observou cuidadosamente seus arredores, buscando uma rota de fuga. Foi então que notou uma árvore caída, formando uma espécie de ponte natural a alguns metros dali. Se conseguisse alcançá-la, poderia atravessar para um ponto diferente da margem, surpreendendo os lobos. O desafio seria chegar até lá sem perder o equilíbrio ou colocar o bebê em risco. Com determinação renovada, Trovão começou a se movimentar lateralmente pelas pedras do riacho, mantendo-se sempre atento aos lobos que o observavam das margens. O bebê, exausto de tanto chorar, havia silenciado momentaneamente, o que facilitava o deslocamento discreto do pastor alemão. Quando alcançou a árvore caída, Trovão hesitou brevemente. O tronco estava escorregadio devido ao musgo que o cobria, mas era sua única opção. Com passos cautelosos, iniciou a travessia, equilibrando-se com a perícia de um equilibrista. Os lobos, percebendo a manobra, correram paralelamente, tentando interceptá-lo do outro lado. Trovão completou a travessia segundos antes que os predadores chegassem ao ponto de desembarque. Sem perder tempo, retomou sua jornada rumo à fazenda, Recanto das Araras, agora correndo o mais rápido que podia, considerando sua preciosa carga. O bebê começou a chorar novamente, possivelmente sentindo o balanço brusco da corrida. Os lobos, guiados pelo som, reiniciaram a perseguição com vigor renovado.
A distância entre os predadores e Trovão diminuía perigosamente a cada minuto. Em um ato desesperado, o pastor alemão desviou do caminho principal, entrando em uma área de vegetação densa. A estratégia era arriscada. Os espinhos e galhos baixos poderiam machucar o bebê, mas Trovão calculou que os predadores maiores teriam mais dificuldade para atravessar aquele terreno acidentado. A aposta funcionou parcialmente. Os lobos tiveram que reduzir a velocidade, mas ainda seguiam seu rastro, guiados pelo olfato aguçado. Trovão aproveitou a vantagem temporária para ganhar distância, ignorando os arranhões que os espinhos causavam em seu corpo. Após o que pareceu uma eternidade de fuga, o pastor alemão finalmente avistou as luzes da fazenda Recanto das Araras. A visão encheu seu coração de esperança, mas também trouxe um novo desafio. A propriedade era cercada por uma cerca alta de arame, com um portão principal que permanecia fechado durante a noite. Trovão circundou a propriedade, procurando desesperadamente por uma entrada. O bebê, agora completamente desperto, chorava incessantemente, possivelmente sentindo a tensão da situação. Os lobos, encorajados pela proximidade de uma refeição potencial, intensificaram a perseguição. Foi então que Trovão encontrou uma pequena abertura na cerca, provavelmente feita por algum animal silvestre. Era estreita demais para que ele passasse com o bebê na boca, mas talvez pudesse alargar o suficiente para empurrar o pequeno para o outro lado. Com cuidado, Trovão depositou o bebê no chão e começou a cavar freneticamente, tentando ampliar a abertura. A terra estava dura devido à falta de chuvas recentes e suas patas logo começaram a sangrar com o esforço. Mesmo assim, ele persistiu, impulsionado por um instinto protetor que superava qualquer dor física. Os lobos se aproximavam rapidamente, seus uivos ecoando na noite, sinalizando o cerco iminente. Trovão sentiu o desespero crescer, mas não desistiu. Finalmente, conseguiu alargar suficientemente a abertura. Com extrema delicadeza, empurrou o bebê para o outro lado da cerca para a segurança relativa da propriedade. Agora vinha a parte mais difícil, ele mesmo atravessar. A abertura ainda era pequena demais para seu corpo robusto. Trovão começou a forçar passagem, ignorando os cortes que o arame causava. Em sua pele, os lobos haviam chegado e circundavam a cerca, rosnando ameaçadoramente. Um dos predadores, mais audacioso, tentou alcançar o bebê enfiando o focinho pela abertura. Trovão, ainda parcialmente preso na cerca, reagiu com ferocidade, mordendo o intruso com força suficiente para fazê-lo recuar, uivando de dor. Esse momento de distração permitiu que Trovão fizesse um último esforço desesperado, conseguindo, finalmente, passar para o outro lado da cerca, embora não sem ferimentos consideráveis. Exausto e ferido, o pastor alemão imediatamente se posicionou sobre o bebê, protegendo-o com seu corpo enquanto os lobos circulavam do lado de fora, frustrados pela barreira física. Mas a segurança era apenas temporária. Trovão sabia que precisava alertar os moradores da fazenda. Reunindo suas últimas forças, pegou o bebê novamente e avançou em direção à casa principal, cujas luzes indicavam que alguém ainda estava acordado. À medida que se aproximava, Trovão pôde distinguir melhor a propriedade. A casa era maior do que parecia à distância, com uma varanda ampla que circundava toda a estrutura. Vasos de flores coloridas pendiam do teto da varanda, balançando suavemente com a brisa noturna. As janelas emitiam um brilho aconchegante, sugerindo um lar acolhedor. Quando chegou à base da escada que levava à varanda, Trovão enfrentou um novo dilema. Se subisse com o bebê, poderia assustar os moradores, que veriam apenas um cão grande e desconhecido se aproximando na escuridão. Por outro lado, deixar o bebê sozinho, mesmo que por poucos minutos, parecia arriscado demais. Decidindo pela prudência,
Trovão colocou o bebê num local visível ao pé da escada e começou a latir. Primeiro suavemente, depois com crescente urgência. As luzes dentro da casa se movimentaram, indicando que alguém havia escutado. Uma voz feminina perguntou de dentro: "Quem está aí?" De seguida pelo som de passos se aproximando da porta. Trovão intensificou seus latidos, tentando comunicar a urgência da situação. A porta se abriu parcialmente, revelando uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque, simples e expressão preocupada. Era Dona Iracema Pimentel, proprietária da fazenda, uma viúva respeitada na região por sua bondade e sabedoria. Ao seu lado estava Aparecido, o capataz da fazenda, um homem alto e magro, com a pele curtida pelo sol e olhos aguçados, que rapidamente avaliaram a situação. "O que é isso, Aparecido?" "Um cachorro?" perguntou Dona Iracema, apertando o robe em volta do corpo. "Parece que sim, dona, e tem algo com ele", respondeu o capataz, franzindo o senho. Trovão, percebendo que havia captado a atenção dos humanos, desceu alguns degraus e retornou ao bebê, farejando-o de maneira evidente para indicar sua presença. "Meu Deus do céu!" exclamou Dona Iracema, levando as mãos à boca quando finalmente viu o pequeno embrulho. "Aparecido é uma criança." O capataz desceu rapidamente as escadas, aproximando-se com cautela. Trovão recuou ligeiramente, permitindo que o homem verificasse o bebê, mas mantendo-se vigilante. "É um menino, dona. Parece ter poucas semanas. Está gelado, mas vivo", constatou Aparecido, envolvendo o bebê com seu próprio casaco. "Traga-o para dentro, rápido, e o cachorro também", ordenou Dona Iracema, já correndo para dentro da casa para preparar um lugar quente. Aparecido hesitou por um momento, olhando para Trovão com desconfiança. "Não sei se devemos trazer um cão desconhecido para dentro, dona. Pode ser perigoso. Esse cachorro trouxe o bebê até aqui." Aparecido: "Se quisesse fazer mal, já teria feito", argumentou Dona Iracema, com a sabedoria de quem viveu o suficiente para confiar em seus instintos. "Além disso, olhe o estado dele. Está ferido e exausto. Deve ter lutado muito para chegar até aqui." Resignado, o capataz concordou com um aceno de cabeça e fez um gesto para que Trovão o seguisse. O pastor alemão, após um momento de hesitação, entrou na casa, seus passos pesados denunciando o extremo cansaço. Dentro da casa aconchegante, o bebê foi rapidamente envolto em cobertores quentes e colocado próximo à lareira acesa. Dona Iracema preparou uma mamadeira improvisada com leite morno, enquanto sua filha Mariana, uma jovem professora da escola local que vivia com a mãe, examinava cuidadosamente o bebê. "Ele parece estar bem, considerando as circunstâncias", concluiu Mariana, seus olhos castanhos expressando preocupação. "Mas devemos levá-lo ao posto de saúde assim que amanhecer." Dona Iracema concordou, sentando-se numa poltrona para alimentar o bebê, que sugava o leite avidamente. "O que fazemos com o cachorro?" perguntou, olhando para Trovão, que permanecia vigilante próximo à porta, como se ainda temesse alguma ameaça externa. Aparecido, que havia buscado água e comida para o animal, respondeu pensativamente: "Por enquanto vamos cuidar dele também. Depois decidimos o que fazer." Mariana aproximou-se cautelosamente de Trovão, estendendo a mão em um gesto amigável. O pastor alemão, após farejar brevemente seus dedos, permitiu que ela examinasse seus ferimentos. "Ele tem vários cortes e arranhões. Nada grave, mas precisamos limpar para evitar infecções", diagnosticou, com a mesma delicadeza que demonstrava com seus alunos mais jovens. Enquanto Mariana limpava e tratava os ferimentos de Trovão, Dona Iracema observava o bebê em seus braços. "De onde você veio, pequenino? E quem seria capaz de abandonar uma criaturinha tão preciosa?" murmurava, sentindo uma conexão instantânea com o menino de grandes olhos negros.
O amanhecer em Serra Verde trouxe consigo o burburinho típico de uma pequena cidade do interior, quando uma notícia inusitada começa a circular. A história do pastor alemão que resgatou um bebê abandonado espalhou-se rapidamente, primeiro entre os funcionários da fazenda e depois pela cidade inteira, graças à eficiente rede de comunicação informal que caracterizava aquela comunidade. No Recanto das Araras, a manhã iniciou-se com uma atividade frenética. Dona Iracema, que mal havia dormido vigiando o bebê e o cachorro, preparava-se para levá-los ao posto de saúde da cidade. Mariana, ainda sonolenta, mas igualmente preocupada, ajudava a mãe a organizar uma bolsa com fraldas improvisadas e mais leite para o pequeno. "Será que devemos avisar a polícia primeiro?" perguntou Mariana, penteando os cabelos escuros enquanto observava o bebê dormindo pacificamente numa cesta forrada com cobertores macios. "Vamos ao posto de saúde primeiro", decidiu Dona Iracema. "Dr. Aloísio saberá o que fazer. Depois, passamos na delegacia para registrar a ocorrência com o sargento Clementino." Trovão, que havia passado a noite deitado estrategicamente entre a porta da casa e a cesta do bebê, levantou-se imediatamente ao perceber os preparativos para sair. Seus ferimentos, limpos e tratados por Mariana na noite anterior, já pareciam menos graves à luz do dia, embora ainda fosse visível o quanto havia sofrido em sua jornada heróica. "E o que fazemos com o cachorro?" perguntou Aparecido, que havia entrado na cozinha trazendo leite fresco do curral. Dona Iracema olhou para Trovão, que mantinha os olhos fixos no bebê. "Ele vem conosco, é claro. Depois de tudo que fez para salvar essa criança, merece saber o que vai acontecer com ela." O capataz balançou a cabeça, num misto de admiração e preocupação. "A senhora sabe que não é comum levar animais ao posto de saúde, não é? Dr. Aloísio pode não gostar." "Que não goste, então", respondeu Dona Iracema com firmeza, o queixo erguido em desafio. "Esse não é um cachorro comum, Aparecido. Você viu como ele se comportou durante toda a noite, como um verdadeiro guardião. Há mais nele do que podemos entender." Sem mais discussões, a pequena comitiva partiu em direção à cidade na caminhonete da fazenda. Mariana dirigia, com Dona Iracema no banco do passageiro segurando o bebê. Trovão foi acomodado na caçamba, de onde podia observar a paisagem rural que se desenrolava ao redor. O posto de saúde de Serra Verde era um prédio pequeno e simples, pintado de branco com detalhes em azul claro, localizado próximo à Praça Central. Quando a caminhonete estacionou, alguns moradores que passavam pela rua pararam para observar curiosamente a chegada de Dona Iracema com o bebê e o imponente pastor alemão que a seguia como uma sombra fiel. Dr. Aloísio Mendonça era um médico de meia idade que havia dedicado toda a sua carreira a atender a população daquela região. Conhecido por seu temperamento sério e sua competência inquestionável, ele recebeu o grupo com uma expressão de surpresa. "Dona Iracema, o que temos aqui?" perguntou, ajustando os óculos de armação grossa enquanto observava o pequeno embrulho nos braços da fazendeira. "Um milagre, doutor. Um verdadeiro milagre", respondeu ela, relatando em seguida toda a extraordinária história do resgate. Enquanto o médico examinava o bebê cuidadosamente, a enfermeira Conceição, uma senhora robusta com um coração tão grande quanto sua estatura, tentava manter Trovão do lado de fora da sala de exames. "Animal não pode ficar aqui dentro", insistia ela, empurrando gentilmente o cachorro com a vassoura. Trovão, porém, mostrava-se irredutível, rosnando suavemente e desviando da vassoura com uma dignidade que fez até mesmo a determinada enfermeira hesitar. "Deixe-o ficar, Conceição", interveio o Dr. Aloísio, surpreendendo a todos. "Se o que Dona Iracema conta é verdade, esse cachorro merece mais respeito do que muitos seres humanos que conheço." O exame prosseguiu com Trovão,
observando atentamente cada movimento do médico, como se estivesse avaliando se os procedimentos eram adequados e seguros para o bebê. "O menino está surpreendentemente bem", concluiu o Dr. Aloísio após um exame minucioso. "Desidratado e um pouco abaixo do peso ideal, mas sem hipotermia ou outros problemas graves. Eu diria que tem aproximadamente 3 semanas. É realmente um milagre que tenha sobrevivido uma noite inteira ao relento." "E agora, doutor, o que devemos fazer?" perguntou Mariana, sua natureza prática buscando os próximos passos. "Vou registrar o caso e notificar o Conselho Tutelar imediatamente. Enquanto isso, o bebê precisará de cuidados. Seria ideal mantê-lo em observação no hospital regional, mas ele fica conosco", interrompeu Dona Iracema com uma determinação que não admitia contestação. "Tenho experiência com crianças, doutor. Criei 3 filhos e agora ajudo a criar 2 netos. Saberei cuidar dele até que as autoridades decidam o que fazer." Dr. Aloísio sabia reconhecer quando uma batalha estava perdida antes mesmo de começar. Com um suspiro de resignação, concordou. "Está bem, Dona Iracema. Vou preparar uma receita, com tudo que vai precisar: fórmula infantil apropriada, vitaminas, instruções para banho e sono. Mas isso é temporário, entende? O procedimento padrão seria outra coisa." "Entendo perfeitamente, doutor", respondeu a matriarca, já embalando o bebê que havia começado a choramingar. "Mas às vezes o procedimento padrão não é o melhor para um ser tão pequeno e frágil." O próximo destino foi a delegacia de Serra Verde, onde o sargento Clementino ouviu a história com crescente admiração. Um homem corpulento com um bigode impressionante e olhos perspicazes. Ele havia servido à comunidade por décadas e achava que já tinha visto de tudo. Estava enganado. "Em 30 anos de polícia nunca ouvi nada parecido", confessou, coçando a cabeça enquanto redigia o boletim de ocorrência. "Um cachorro de rua salvar um bebê abandonado? Se não fosse a senhora contando, Dona Iracema, eu duvidaria." "Pois pode acreditar, sargento, e ele não é um simples cachorro de rua", corrigiu ela, enquanto acariciava a cabeça de Trovão, que permanecia alerta ao seu lado. "Olhe para ele, é um animal especial, com uma inteligência fora do comum." O sargento observou Trovão mais atentamente e teve que concordar. Havia algo no olhar daquele cão, uma consciência quase humana que era impossível ignorar. "Vamos iniciar as investigações imediatamente", garantiu o policial. "Verificaremos registros de crianças desaparecidas, entrevistaremos moradores da área onde o bebê foi encontrado. Se alguém abandonou essa criança, vai responder por isso na forma da lei." Deixando a delegacia, o grupo passou pela Praça Central, onde rapidamente se formou uma pequena multidão curiosa. Moradores de todas as idades aproximavam-se para ver o bebê e o heróico pastor alemão, que todos já chamavam de Anjo de 4 Patas. Dona Judith, uma senhora de 80 anos que vendia ervas medicinais na feira local, aproximou-se apoiada em sua bengala entalhada. "Posso vê-lo?" pediu, seus olhos azuis quase cegos pela catarata, mas ainda capazes de transmitir bondade. Dona Iracema inclinou-se para que a anciã pudesse observar o bebê. Dona Judith, após um longo momento de contemplação, declarou com a solenidade de quem profere uma bênção: "Esse menino tem a marca da providência. Foi enviado por um propósito maior, e esse cachorro é seu guardião designado pelo destino." As palavras da velha herbalista, conhecida por sua sabedoria ancestral, causaram um silêncio respeitoso na pequena multidão. Trovão, como se entendesse a importância do momento, sentou-se com dignidade ao lado de Dona Iracema, reforçando a imagem de guardião fiel. Naquela mesma tarde, o Conselho Tutelar de Serra Verde reuniu-se extraordinariamente para discutir o caso.
Presidido pela severa, mas justa Dona Eulália, o colegiado decidiu que, até que a situação legal fosse definida, o bebê poderia permanecer sob os cuidados de Dona Iracema, que receberia visitas regulares de acompanhamento. E quanto ao cachorro? Perguntou Mariana, que havia acompanhado a mãe à reunião. O cachorro não é nossa jurisdição, respondeu Dona Eulália secamente. Mas, considerando as circunstâncias excepcionais, não vejo problema em que permaneça na fazenda, desde que não represente risco à criança. De volta ao Recanto das Araras, já no final daquela tarde movimentada, Dona Iracema organizou um quarto especial para o bebê. Usando o antigo berço onde seus próprios filhos haviam dormido, guardado no sótão da casa havia décadas. Precisamos dar um nome a ele, comentou Mariana, observando o pequeno dormir pacificamente após um banho e uma alimentação adequada. Gabriel, decidiu Dona Iracema quase instantaneamente. Seu nome será Gabriel, como o anjo mensageiro. E quanto ao nosso herói de 4 patas, ela olhou para Trovão, que havia se acomodado estrategicamente ao pé do berço. Acho que Guardião seria mais apropriado agora, não acha? Mariana sorriu, concordando. Guardião combina perfeitamente com ele. Na pequena cidade de Serra Verde, histórias extraordinárias raramente permaneciam confinadas por muito tempo. Em menos de uma semana, jornais regionais já noticiavam o caso do pastor alemão heróico e do bebê miraculosamente salvo. Uma emissora de televisão de Belo Horizonte enviou uma equipe para fazer uma reportagem especial, transformando Guardião, como Trovão passou a ser chamado, em uma celebridade local. A reportagem, exibida em horário nobre, mostrava imagens do cão vigilante sempre próximo ao bebê Gabriel, que sorria e agitava os pequenos braços como se quisesse alcançar seu protetor peludo. Dona Iracema, entrevistada na varanda florida de sua fazenda, relatava com emoção genuína como encontrara o bebê e o cachorro naquela noite fatídica. Foi um milagre, dizia ela com lágrimas nos olhos. Esse cachorro não apenas salvou a vida do pequeno Gabriel, mas também nos trouxe uma nova alegria para esta casa, que estava muito silenciosa desde que meu marido se foi. A popularidade repentina trazia também suas complicações. Curiosos de cidades vizinhas começaram a aparecer no Recanto das Araras, esperando ver o famoso cão-herói e o bebê resgatado. Aparecido teve que reforçar a segurança da propriedade, preocupado com o bem-estar de todos. Nunca se sabe quem pode aparecer com más intenções, justificava ele enquanto instalava um novo portão mais resistente. Ainda não sabemos quem abandonou o bebê e essa pessoa pode estar por aí. As investigações policiais prosseguiam sem grandes avanços. Nenhum registro de crianças desaparecidas correspondia ao pequeno Gabriel. Nenhum morador da região recordava ter visto uma mulher grávida que pudesse ser a mãe do bebê. Era como se Gabriel tivesse simplesmente surgido do nada, encontrando seu destino nos cuidados protetores de um cão abandonado. 2 semanas após o resgate, quando a rotina começava a se estabelecer no Recanto das Araras, uma visita inesperada perturbou a tranquilidade que começava a se instalar. Um carro oficial do Departamento de Vigilância Sanitária estacionou no pátio da fazenda e dele desceram 2 fiscais de expressão severa. "Boa tarde", cumprimentou o mais velho deles, um homem de terno cinza e pasta de couro. "Sou o fiscal Jeremias Anchieta e este é meu colega, Dr. Ronaldo Vasconcelos, veterinário-chefe do departamento. Estamos aqui para uma inspeção." Dona Iracema, com Gabriel nos braços e Guardião fielmente ao seu lado, recebeu os visitantes com uma expressão cautelosa. "Inspeção? Que tipo de inspeção, senhores?" "Recebemos uma denúncia anônima", explicou o fiscal, consultando suas anotações com uma solenidade excessiva. "Segundo consta,
Há uma criança sendo criada em contato direto com um animal de rua, sem as devidas condições sanitárias. Como representantes da saúde pública, é nosso dever verificar essa situação. Mariana, que havia chegado da escola naquele momento, aproximou-se com o senho franzido. Denúncia anônima? Isso é um absurdo. Guardião está perfeitamente limpo e saudável. Dr. Aloísio mesmo o examinou e atestou isso. Dr. Vasconcelos, o veterinário, assumiu a palavra com um tom professoral. Senhorita, mesmo um animal aparentemente saudável pode ser portador de zoonoses transmissíveis a humanos, especialmente a bebês, cujo sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Além disso, de acordo com nossas normas, um cão com histórico de vida nas ruas não pode conviver diretamente com crianças, sem passar por um período de quarentena e diversos exames específicos. E o que exatamente pretendem fazer? Perguntou Dona Iracema, seu tom habitualmente gentil, agora carregado de uma firmeza surpreendente. O fiscal Jeremias ajustou a gravata, visivelmente desconfortável com a tensão crescente. Por ora, apenas uma notificação. O animal deverá ser removido para um canil municipal, onde passará por exames completos. Dependendo dos resultados, poderá retornar, mas com restrições quanto ao contato com o bebê. Guardião, como se compreendesse perfeitamente a ameaça de separação, emitiu um som baixo, não exatamente um rosnado, mas uma clara manifestação de desagrado. Seus olhos âmbar, normalmente calmos, fixaram-se nos visitantes com uma intensidade que os fez recuar instintivamente. Isso não vai acontecer, declarou Dona Iracema, sua voz normalmente doce, assumindo um tom que não admitia contestação. Este cachorro salvou a vida deste bebê. Separá-los seria uma crueldade injustificável. O fiscal Jeremias suspirou profundamente como alguém habituado a enfrentar resistência no cumprimento de seu dever. Senhora, compreendo seu apego ao animal e reconheço as circunstâncias extraordinárias desta situação, mas a lei é clara. Tenho uma ordem oficial aqui. Ele estendeu um documento com várias assinaturas e carimbos, e se for necessário, solicitarei apoio policial para cumpri-la. Mariana, sempre a voz da razão na família, interviu. Podemos ao menos ver quais são nossas opções legais antes de qualquer medida drástica? Talvez um médico veterinário de nossa escolha possa examinar Guardião aqui mesmo, no ambiente familiar, sem necessidade de levá-lo para um lugar estranho que certamente o estressaria. Dr. Vasconcelos, o veterinário oficial, pareceu considerar a sugestão. Bem, isso não seria exatamente conforme o protocolo, mas o protocolo já foi quebrado no momento em que este cão extraordinário resgatou uma criança abandonada, argumentou Mariana, percebendo uma abertura para negociação. Estamos diante de uma situação sem precedentes que exige soluções criativas. Não, acha? Temos um prazo de 48 horas para cumprir esta notificação, informou o fiscal, cedendo parcialmente. Se neste período conseguirem um parecer técnico que ateste a segurança da convivência, podemos reconsiderar as medidas mais severas. Mas o documento precisa ser assinado por um profissional credenciado junto à vigilância sanitária. Quando os fiscais finalmente partiram, deixando para trás a notificação oficial e um ambiente pesado de preocupação, a família reuniu-se na sala para discutir estratégias. Gabriel dormia tranquilamente em seu berço, alheio à tempestade que se formava ao seu redor. Guardião permanecia vigilante ao pé do berço, como se entendesse perfeitamente a ameaça de separação. Precisamos de ajuda profissional, concluiu Mariana, sempre prática, tanto legal quanto veterinária. Dona Iracema assentiu, seus olhos revelando uma determinação inabalável. Vou ligar para meu sobrinho Teodoro. Ele é advogado em Belo Horizonte, especializado em causas ambientais. Não é exatamente a mesma área,
mas ele saberá como proceder ou nos indicará alguém. E quanto ao veterinário credenciado? Perguntou Aparecido, que havia permanecido silenciosamente, observando a situação se desenrolar. Conheço o doutor, Juvenal de Oliveira, em Três Corações. Ele cuida dos animais das fazendas da região há décadas e tem boa reputação. Excelente, aprovou Dona Iracema. Mariana, você poderia ligar para ele enquanto falo com Teodoro? O tempo é curto. A noite foi longa e tensa no Recanto das Araras. Enquanto esperavam respostas dos contatos feitos, a família discutia alternativas cada vez mais desesperadas, incluindo a possibilidade de esconder Guardião, temporariamente, em alguma fazenda distante, longe dos olhos da vigilância sanitária. Na manhã seguinte, com o primeiro canto do galo ainda ecoando pela propriedade, o telefone tocou. Era Teodoro Pimentel, o sobrinho advogado de Dona Iracema, confirmando que chegaria até o final do dia. Consegui reagendar alguns compromissos, explicou ele. Este caso parece intrigante do ponto de vista jurídico. Existem precedentes interessantes sobre o vínculo entre animais e humanos que podemos explorar. Algumas horas depois, outra ligação trouxe notícias animadoras. Dr. Juvenal concordara em examinar Guardião e, se tudo estivesse em ordem, forneceria um laudo técnico atestando a segurança da convivência com o bebê. A chegada de Teodoro, no entanto, foi acompanhada por uma surpresa inesperada. Junto com ele, veio uma jovem mulher de aparência séria e profissional, carregando uma pasta repleta de documentos. Tia Iracema, esta é doutora Helena Fontes, apresentou Teodoro após os abraços calorosos de boas-vindas. Ela é psicóloga, especializada em relações entre humanos e animais, professora na Universidade Federal. Achei que sua expertise seria valiosa para o caso. Doutora Helena cumprimentou a todos com um sorriso contido, mas sincero. Tenho acompanhado a história pelo noticiário. É um caso fascinante do ponto de vista comportamental. Se me permitirem, gostaria de observar a interação entre o cachorro e o bebê. Isso pode fortalecer significativamente nossos argumentos. Enquanto a psicóloga conduzia suas observações com uma discrição profissional, Teodoro e Mariana revisavam minuciosamente a notificação em busca de possíveis brechas legais. Dona Iracema, por sua vez, preparava o quarto de hóspedes para a chegada do Dr. Juvenal, que havia prometido chegar no dia seguinte bem cedo. É impressionante, comentou doutora Helena após horas de observação silenciosa. O nível de consciência que este cão demonstra em relação às necessidades do bebê está muito além do comportamento canino típico. Ele não apenas vigia, mas parece antecipar situações de potencial desconforto. Como assim? Perguntou Dona Iracema, que havia notado o mesmo comportamento, mas não conseguia explicá-lo tecnicamente. Observei que minutos antes do bebê começar a chorar, o cachorro já demonstrava sinais de alerta, mudanças sutis na postura corporal, movimentação das orelhas, focalização do olhar. É como se percebesse alterações fisiológicas no bebê antes mesmo delas se manifestarem externamente, explicou a psicóloga. Isso sugere uma sensibilidade extraordinária, possivelmente relacionada a alterações no odor corporal ou até mesmo na frequência respiratória da criança. Teodoro anotava rapidamente cada observação, vendo ali argumentos valiosos para construir sua defesa. Isso poderia caracterizar uma relação simbiótica benéfica, certo? Algo que, se interrompido abruptamente, poderia causar danos psicológicos a ambos. Precisamente, confirmou Helena. E há estudos recentes que comprovam os benefícios da presença de animais no desenvolvimento infantil precoce, incluindo estimulação sensorial diversificada e fortalecimento do sistema imunológico através da exposição controlada a diferentes antígenos. A chegada do Dr. Juvenal na manhã seguinte trouxe um novo alento à família.
O veterinário, um senhor de cabelos brancos e mãos calejadas por décadas de prática, examinou o guardião com uma minúcia que impressionou a todos. Nunca vi um pastor alemão com esta coloração específica, comentou ele enquanto verificava os olhos do animal. A pelagem tem nuances mais escuras nas costas, formando quase um desenho simétrico, bastante incomum. Após uma série de exames básicos realizados ali mesmo, complementados por coletas de sangue e outros materiais para análises mais detalhadas, Dr. Juvenal reuniu-se com a família na sala de estar. Fisicamente, o animal está em excelentes condições, considerando seu histórico de vida nas ruas, informou ele. Não há sinais de parasitas externos ou internos. A dentição está surpreendentemente saudável, sugerindo que alguém cuidou bem dele em algum momento de sua vida. As análises laboratoriais levarão alguns dias, mas arrisco dizer que não encontraremos nada preocupante. E quanto ao risco para o bebê? Perguntou Teodoro, indo direto ao ponto crucial. O veterinário ajustou os óculos pensativo. Do ponto de vista sanitário, após as medidas profiláticas que já iniciamos, o risco é mínimo e facilmente gerenciável com higiene básica. Mas há algo mais interessante aqui. O quê? Perguntaram todos quase em uníssono. Este não é um simples pastor alemão de rua, explicou o Dr. Juvenal. Pelas características físicas e principalmente pelo comportamento descrito, suspeitei de algo que os exames preliminares parecem confirmar. Estamos diante de um exemplar raro, possivelmente treinado especificamente para assistência e resgate. A revelação causou um silêncio momentâneo, quebrado por Mariana. Você quer dizer que ele pode ter sido um cão de busca e salvamento? Como os que trabalham com os bombeiros? Precisamente, confirmou o veterinário. A musculatura desenvolvida. De forma específica, o comportamento extremamente disciplinado mesmo em situações de estresse, a capacidade de avaliação de risco que demonstrou ao resgatar o bebê. Tudo isso sugere um treinamento especializado de alto nível. Mas como um cão desses acabaria abandonado nas ruas? Questionou Dona Iracema, perplexa. Dr. Juvenal suspirou. Infelizmente, isso acontece mais do que gostaríamos. Às vezes, quando esses cães se aposentam ou sofrem algum trauma que os impede de continuar no serviço ativo, nem sempre encontram um lar adequado. Alguns acabam abandonados, especialmente em regiões mais afastadas dos grandes centros. Esta nova informação adicionava uma camada adicional de complexidade ao caso, mas também fornecia argumentos poderosos para a defesa que Teodoro estava construindo. Um cão com treinamento especializado em salvamento não poderia ser simplesmente classificado como animal de rua para fins sanitários. Naquela tarde, enquanto Teodoro redigia um documento formal contestando a notificação da vigilância sanitária, uma nova visita inesperada chegou ao Recanto das Araras. Um carro oficial, diferente do que havia trazido os fiscais no dia anterior, estacionou no pátio da fazenda. Dele desceu uma mulher de meia-idade, vestida formalmente e carregando uma pasta semelhante à do fiscal Jeremias. Seu rosto, porém, não demonstrava a mesma rigidez burocrática. Boa tarde, cumprimentou ela ao ser recebida por Aparecido no portão. Meu nome é Cecília Brandão, do Conselho Municipal de Proteção Animal. Soube do caso envolvendo o pastor alemão que resgatou um bebê e vim verificar pessoalmente a situação. Conduzida até a varanda, onde Dona Iracema e os demais se encontravam discutindo estratégias, Cecília explicou melhor sua presença. Nosso conselho tomou conhecimento da notificação da vigilância sanitária e ficamos preocupados com o bem-estar do animal. Casos como este, de vínculos afetivos estabelecidos em circunstâncias extraordinárias, merecem uma abordagem diferenciada.
Teodoro, sempre atento às oportunidades, viu ali uma potencial aliada. A senhora acredita que o Conselho de Proteção Animal poderia nos ajudar a evitar a separação entre Guardião e o bebê Gabriel? É precisamente por isso que estou aqui, confirmou Cecília, abrindo sua pasta para revelar diversos documentos. Temos exemplos de jurisprudência recente reconhecendo o direito à manutenção de vínculos afetivos entre animais e humanos, mesmo em situações que tecnicamente contrariariam normas sanitárias genéricas. A presença de Cecília Brandão representou um ponto de virada na batalha pela permanência de Guardião junto à família. Com sua experiência em casos semelhantes e o peso institucional do Conselho Municipal de Proteção Animal, a defesa ganhou uma nova dimensão estratégica. Teodoro, percebendo a importância desse apoio, sugeriu uma reunião formal com todas as partes envolvidas para o dia seguinte. Podemos organizar uma audiência conciliatória, propôs ele. Convidaremos os representantes da Vigilância Sanitária, do Conselho Tutelar e apresentaremos todos os nossos argumentos e evidências de uma só vez. Isso evitaria uma batalha judicial prolongada que não beneficiaria ninguém, especialmente o bebê. A ideia foi unanimemente aprovada e Mariana ofereceu-se para usar o auditório da escola, onde lecionava como local neutro para o encontro. Todos concordaram que o ambiente educacional transmitiria a seriedade necessária sem a formalidade intimidadora de um tribunal. Naquela noite, enquanto os preparativos para a reunião do dia seguinte avançavam, Guardião demonstrou um comportamento incomum. Normalmente calmo e discreto, o pastor alemão parecia inquieto, movimentando-se constantemente entre o berço de Gabriel e a janela que dava para o terreno da fazenda, como se pressentisse algo. Ele está agitado, observou Dona Iracema, que havia desenvolvido uma notável capacidade de interpretar os sinais do animal. Algo o está incomodando. Doutor Juvenal, que havia decidido permanecer na fazenda para concluir suas observações, examinou novamente o cão. Fisicamente ele está bem. Isso parece mais uma resposta comportamental a algum estímulo externo que não conseguimos perceber. Doutora Helena, a psicóloga, ofereceu uma interpretação alternativa. Animais frequentemente sentem tensões emocionais no ambiente. Talvez ele esteja respondendo à ansiedade coletiva sobre a audiência de amanhã. A inquietação de Guardião persistiu durante toda a noite, mas nenhum evento extraordinário ocorreu para justificá-la. Na manhã seguinte, todos se prepararam para a importante reunião, deixando Gabriel aos cuidados de Aparecido e sua esposa Dulce, que trabalhava como cozinheira na fazenda. O auditório da Escola Municipal Monteiro Lobato estava meticulosamente organizado para a ocasião. Mariana havia disposto as cadeiras em semicírculo, eliminando a hierarquia implícita de uma configuração tradicional. Uma mesa lateral oferecia café, água e biscoitos caseiros, criando uma atmosfera mais acolhedora. À hora marcada, os representantes da Vigilância Sanitária chegaram, seguidos de perto pelos membros do Conselho Tutelar, liderados pela severa Dona Eulália. Cecília Brandão, do Conselho de Proteção Animal, trouxe consigo 2 especialistas adicionais, um comportamentalista animal e um pediatra especializado em desenvolvimento infantil. Para surpresa de todos, o sargento Clementino também apareceu, explicando que, como oficial responsável pelo registro da ocorrência original, sentia-se no dever de acompanhar os desdobramentos do caso. Teodoro, em seu elemento como mediador, iniciou a reunião com uma apresentação cuidadosamente estruturada. Expôs os fatos conhecidos, destacou o comportamento extraordinário de Guardião no resgate de Gabriel e então cedeu a palavra aos especialistas que haviam examinado o cão e observado sua interação com o bebê. Dr. Juvenal foi o primeiro,
apresentando resultados preliminares dos exames que confirmavam a excelente saúde do animal e reforçavam sua teoria sobre o treinamento especializado prévio. Estamos diante de um exemplar notável, concluiu ele. Um animal com capacidades excepcionais, provavelmente treinado profissionalmente para busca e salvamento. Seu comportamento com o bebê não é acidental, mas reflexo de um condicionamento de alta qualidade. Torá Melena complementou com suas observações psicológicas, enfatizando o vínculo já estabelecido entre Guardião e Gabriel e os potenciais danos de uma separação abrupta. O fiscal Jeremias, representando a vigilância sanitária, ouviu atentamente todas as apresentações antes de responder. Seu tom, diferente do dia anterior, parecia mais aberto ao diálogo. Reconheço a excepcionalidade da situação, admitiu ele. No entanto, minha preocupação principal continua sendo a segurança sanitária da criança. Regras existem por boas razões. Foi neste momento que o pediatra trazido por Cecília interveio. As evidências científicas mais recentes sugerem que o contato controlado com animais domésticos na primeira infância está associado a um desenvolvimento imunológico mais robusto. O conceito de higiene excessiva tem sido amplamente revisado na literatura médica contemporânea. A discussão técnica prosseguiu por quase 2 horas, com argumentos sendo cuidadosamente pesados de ambos os lados. Quando parecia que um impasse se formava, o telefone de Dona Iracema tocou. Era Aparecido, sua voz carregada de urgência. Dona Iracema, a senhora precisa voltar para a fazenda imediatamente. Tem alguém aqui. É sobre Guardião. A reunião foi temporariamente suspensa, com todos os participantes concordando em reconvenir no dia seguinte. Intrigados com o chamado misterioso, Dona Iracema, Mariana, Teodoro e os especialistas que haviam se envolvido mais diretamente com o caso retornaram rapidamente ao recanto das araras. No alpendre da casa principal, conversando com Aparecido, estava um homem de aproximadamente 50 anos, alto e de porte militar, usando um uniforme que todos reconheceram imediatamente. Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Boa tarde, cumprimentou ele quando o grupo se aproximou. Sou o capitão Rodrigo Mascarenhas, da unidade Cata 9 de busca e salvamento. Vim por causa do Thor. Thor? Perguntou Dona Iracema, confusa. Sim, senhora, respondeu o capitão, apontando para Guardião, que observava o recém-chegado com as orelhas erguidas em atenção. Este pastor alemão, seu nome de registro é Thor. Ele foi um dos nossos melhores cães de busca e salvamento por quase 6 anos. A revelação causou um silêncio momentâneo, quebrado por Teodoro. Como o senhor soube que ele estava aqui? Ah, reportagem na televisão, explicou o capitão. Quando vi as imagens, reconheci Thor imediatamente. Aquela mancha escura no peito, em formato de diamante, é inconfundível. Além disso, seu comportamento ao proteger o bebê é exatamente o tipo de ação para a qual ele foi treinado. Conduzido para dentro da casa, o capitão Mascarenhas compartilhou a história completa de Thor, que agora todos conheciam como Guardião. Thor era especializado em localização de vítimas em desastres, particularmente crianças, explicou ele. Sua sensibilidade para detectar sinais vitais fracos era extraordinária, mesmo para os padrões dos cães de elite. Ele salvou dezenas de vidas em deslizamentos, inundações e desabamentos. Mas como ele acabou abandonado? Perguntou Mariana, expressando a dúvida que todos compartilhavam. O capitão baixou os olhos, visivelmente emocionado. Foi durante a grande enchente do Vale do Jequitinhonha, há cerca de 8 meses. Thor estava trabalhando na localização de vítimas quando o terreno cedeu. Ele e seu condutor, o sargento Mendonça, foram arrastados pela correnteza. Conseguimos resgatar o sargento, mas Thor desapareceu.
Realizamos buscas por semanas, mas eventualmente tivemos que declarar a perda oficial. E agora o senhor veio buscá-lo de volta? Perguntou Dona Iracema, seu tom revelando o temor de uma nova separação. Inicialmente, essa era minha intenção, admitiu o capitão. Thor representa um investimento significativo em treinamento e é um ativo valioso para a nossa unidade. Mas ao chegar aqui, ao ver como ele está integrado a esta família, ele fez uma pausa, olhando para Gabriel, que dormia tranquilamente, sob o olhar atento do pastor alemão. Percebo que a situação é mais complexa do que imaginei. Dr. Helena, que havia observado silenciosamente a interação entre o capitão e o cão, interveio. Thor, ou guardião, como o conhecemos agora, certamente reconhece o senhor. Notei as mudanças sutis em sua postura e expressão facial quando o viu. Mas é igualmente evidente que ele desenvolveu um vínculo profundo com o bebê e esta família. O capitão Mascarenhas assentiu pensativamente. Nos casos em que cães de serviço se aposentam por idade ou limitações físicas, buscamos lares adequados para eles. Normalmente, o próprio condutor tem preferência na adoção. E no caso do Thor? Perguntou Teodoro, já pensando nas implicações legais. O sargento Mendonça. O capitão hesitou. Ele nunca se recuperou completamente do trauma da enchente. Está em tratamento psicológico e foi transferido para funções administrativas. Não teria condições de receber Thor agora. Um silêncio significativo preencheu a sala, quebrado depois por um suspiro profundo do capitão. Preciso considerar o que é melhor para todos os envolvidos, disse ele finalmente. Thor foi declarado oficialmente perdido. Tecnicamente, não existe mais nos registros ativos do Corpo de Bombeiros. Reintegrá-lo ao serviço exigiria novos treinamentos, avaliações, processos burocráticos. E, sinceramente, após ver como ele encontrou um novo propósito aqui, protegendo este bebê, não estou certo de que isso seria o correto. Os olhos de Dona Iracema brilharam com esperança. Isso significa que posso fornecer documentação oficial sobre o histórico e treinamento de Thor, respondeu o capitão com um sorriso discreto. Informações que certamente interessariam a vigilância sanitária e qualquer outra autoridade preocupada com a segurança da convivência entre ele e a criança. A notícia foi recebida com alívio palpável por todos. Naquela mesma tarde, o capitão Mascarenhas compareceu à vigilância sanitária com um relatório detalhado sobre Thor, incluindo todo o seu histórico de treinamento, exames veterinários periódicos e certificações de aptidão para resgate de pessoas em situações críticas. Confrontado com esta documentação oficial e a clara posição do Corpo de Bombeiros, o fiscal Jeremias não teve escolha senão reconsiderar sua avaliação. Notificação foi oficialmente retirada, com a condição de que Thor Guardião continuasse recebendo acompanhamento veterinário regular, documentado nos registros municipais. Nos dias que se seguiram, a história ganhou nova dimensão na mídia regional e nacional. O cão-herói 2 vezes, do Corpo de Bombeiros às ruas, salvando vidas em ambas jornadas, anunciavam as manchetes. A repercussão trouxe atenção renovada para a importância dos animais de serviço e para o problema do abandono. O Corpo de Bombeiros, reconhecendo o potencial positivo da história para sua imagem institucional, decidiu formalizar a situação. Em uma cerimônia emocionante realizada na Praça Central de Serra Verde, Thor recebeu uma aposentadoria honrosa oficial com direito à medalha de mérito por serviços prestados à comunidade. Na mesma ocasião, a adoção de Gabriel foi oficialmente aprovada pelo Conselho Tutelar. Depois de 3 meses sem que nenhum familiar biológico se apresentasse e considerando os laços afetivos já estabelecidos, Dona Iracema foi declarada oficialmente mãe adotiva do pequeno Gabriel.
com Mariana assumindo o papel de irmã mais velha. A vida no Recanto das Araras assumiu uma nova rotina, centrada nos cuidados com o bebê que crescia saudável e feliz, sempre sob o olhar atento de seu guardião de 4 patas. Thor, agora oficialmente chamado Guardião em seus novos documentos, assumiu sua aposentadoria com dignidade, substituindo o trabalho de busca e salvamento pela proteção de uma única pessoa, a mais importante em seu novo mundo. Com o passar dos meses, Gabriel crescia forte e demonstrava uma ligação extraordinária com o pastor alemão. Seus primeiros passos foram dados agarrando-se ao pelo macio do animal, que permanecia pacientemente imóvel, servindo de apoio para as pernas cambaleantes do menino. Seu primeiro dada foi dirigido não a Dona Iracema ou Mariana, mas ao fiel guardião, causando risos e uma falsa indignação nas duas mulheres. A história do bebê, salvo pelo cão-herói, gradualmente saiu dos noticiários, mas permaneceu viva no coração da pequena Serra Verde. Turistas ocasionais ainda apareciam na cidade perguntando sobre o bebê e o cachorro famosos, e os moradores orgulhosamente indicavam o caminho para o Recanto das Araras, onde visitantes eram recebidos com a hospitalidade típica mineira, desde que não perturbassem a rotina do pequeno Gabriel. O primeiro aniversário de Gabriel foi celebrado com uma festa animada que reuniu praticamente toda a cidade. Vestido com um macacão azul marinho, o garoto rechonchudo encantava a todos com seu sorriso fácil e olhos curiosos. Guardião, ostentando uma bandana festiva no pescoço, concessão única à sua dignidade habitual, permanecia sempre por perto, tolerando com paciência as tentativas desajeitadas de abraço do pequeno. Foi durante esta celebração que um último capítulo inesperado se acrescentou à já extraordinária história. Entre os convidados, chegou uma jovem mulher, aparentando pouco mais de 20 anos, acompanhada pelo sargento Clementino. Seu rosto mostrava sinais de nervosismo e seus olhos buscavam ansiosamente entre a multidão. Dona Iracema, chamou o sargento discretamente, afastando a matriarca da roda de convidados. Esta é Janaína Ribeiro. Ela tem algo importante para contar. Conduzidas para um canto mais tranquilo da varanda, longe dos olhos curiosos, a jovem finalmente revelou sua identidade. Eu sou a mãe biológica de Gabriel, disse ela, sua voz quase um sussurro. Fui eu quem o deixou naquela estrada. O choque inicial de Dona Iracema rapidamente deu lugar a uma complexa mistura de emoções. Surpresa, preocupação e uma pontada involuntária de medo de perder o menino que agora considerava seu filho. Por que está se revelando agora? Perguntou ela, mantendo a compostura apesar do turbilhão interno. Com os olhos marejados, Janaína contou sua história. Filha de uma família extremamente conservadora de uma cidade vizinha, engravidara ainda adolescente. Escondeu a gravidez usando roupas largas e, quando não podia mais ocultar sua condição, fugiu para a casa de uma prima distante em outra cidade. Eu tinha apenas 17 anos e estava apavorada, explicou ela. Meus pais haviam jurado me expulsar de casa se eu desonrasse a família. Não tinha dinheiro, não tinha apoio, não via saída. Dando à luz sozinha, assistida apenas pela prima igualmente inexperiente, Janaína tomou a decisão desesperada de deixar o bebê onde alguém pudesse encontrá-lo. Escolhi aquele local porque sabia que pessoas passavam por ali regularmente. Nunca imaginei que um animal o encontraria primeiro, se soubesse dos perigos. Sua voz falhou. O que a fez voltar agora? Perguntou Dona Iracema, sua voz mais suave, compreendendo a dor daquela jovem. Nunca consegui esquecer, respondeu Janaína. Quando vi a notícia na televisão, reconheci o cobertor que havia deixado com ele. Passei meses reunindo coragem, me estabelecendo, conseguindo um emprego estável. Finalmente, há 2 semanas, procurei o sargento Clementino e contei tudo. O sargento, que havia permanecido em silêncio, interveio.
Janaína não veio para causar problemas, dona Iracema. Ela entende a situação legal. A adoção já foi oficializada, ela era menor de idade na época e legalmente abandonou a criança. Ela só queria ver como o filho está e talvez, se a senhora permitir, fazer parte da vida dele de alguma forma. Dona Iracema olhou para o outro lado do jardim, onde Gabriel brincava alegremente, tentando enfiar um chapéu de festa na cabeça paciente de Guardião. Mariana estava por perto, fotografando a cena adorável, a família que o destino havia construído de maneiras tão inesperadas. Respirando fundo, Dona Iracema tomou uma decisão que refletia toda a generosidade de seu coração. "Venha conhecer seu filho", disse ela, estendendo a mão para Janaína. "E talvez, com o tempo, possamos encontrar um lugar para você nesta família incomum que formamos." Conduzida até Gabriel, Janaína não conseguiu conter as lágrimas ao ver o menino saudável e feliz. Guardião, sentindo a emoção da recém-chegada, aproximou-se com curiosidade, farejando-a intensamente. Por um momento, todos prenderam a respiração, aguardando a reação do protetor de Gabriel. Para surpresa geral, o pastor alemão, após um longo momento de avaliação silenciosa, encostou suavemente o focinho na mão de Janaína, num gesto que todos interpretaram como aceitação. "Parece que Guardião aprovou você", comentou Mariana, que havia se aproximado. "E acredite, o julgamento dele vale mais que qualquer teste de DNA." Nos meses que se seguiram, Janaína tornou-se uma presença cada vez mais constante no Recanto das Araras. Inicialmente como visitante de fins de semana, depois como ajudante nos cuidados com Gabriel e eventualmente como moradora permanente, ocupando um pequeno quarto anexo à casa principal. Dona Iracema, com sua sabedoria maternal, compreendeu que mais amor nunca era demais na vida de uma criança. O tempo passou e Gabriel cresceu cercado por uma família não convencional, mas profundamente amorosa. Uma avó adotiva que lhe oferecia a sabedoria dos anos, uma mãe biológica que lutava para superar seus erros passados, uma tia-irmã que lhe ensinava as maravilhas do conhecimento, e um guardião de 4 patas que representava o amor incondicional em sua forma mais pura. Guardião, embora envelhecesse com a dignidade característica de sua raça, mantinha a mesma devoção vigilante ao menino. Quando Gabriel começou a frequentar a escola local, o pastor alemão acompanhava-o até o portão todas as manhãs e estava invariavelmente esperando no mesmo local na hora da saída, para espanto e admiração dos outros alunos e professores. Em uma tarde particularmente significativa, quando Gabriel completou 6 anos, uma cerimônia especial foi realizada no Recanto das Araras. O corpo de bombeiros, representado pelo agora Major Mascarenhas, veio oficializar Guardião como instrutor honorário do Programa de Cães de Busca e Salvamento. A ideia surgiu quando notaram a extraordinária habilidade do pastor alemão em ensinar instintivamente a filhotes de outras raças comportamentos específicos de busca e proteção. É como se ele tivesse encontrado uma forma de passar adiante seu conhecimento, comentou o major durante a cerimônia. Guardião está criando uma nova geração de heróis caninos, um legado que salvará muitas vidas no futuro. Para Gabriel, crescendo entre humanos e animais que o amavam incondicionalmente, as complexas circunstâncias de seu início de vida gradualmente tornaram-se menos uma história de abandono e mais uma narrativa de encontros predestinados. Como ele mesmo explicaria, anos mais tarde, com a sabedoria precoce das crianças criadas com amor verdadeiro: "Eu não fui abandonado. Fui colocado no caminho certo para encontrar minha verdadeira família." A história de Guardião e Gabriel continua inspirando todos que a conhecem. O que começou como um abandono transformou-se em uma celebração do poder do amor incondicional que transcende espécies e circunstâncias. Em Serra Verde, uma pequena estátua foi erguida na praça central,
representando um pastor alemão vigilante ao lado de um bebê. Tornou-se tradição local que noivas passem por ela antes do casamento, tocando suavemente as figuras de bronze para atrair proteção e lealdade para seus futuros lares. Guardião, agora com o pelo levemente grisalho ao redor do focinho, continua sua vigília fiel, embora mais lentamente e com pausas mais frequentes, para descanso. Gabriel, crescendo como uma criança saudável e confiante, desenvolveu uma sensibilidade especial para com todos os animais e uma vocação precoce para cuidar dos mais vulneráveis. A família improvável criada no Recanto das Araras permanece unida pelos laços mais fortes que existem, não os de sangue, mas os forjados por escolhas diárias de amor, respeito e proteção mútua. E quando visitantes perguntam como tudo começou, Dona Iracema sempre responde com um sorriso sereno: foi o destino, meus queridos. Às vezes, os anjos que Deus envia para nos proteger têm 4 patas e um coração maior que o mundo. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Guardião e Gabriel tenha tocado seus corações da mesma forma que tocou nossas vidas. Para continuar se emocionando com histórias que celebram a conexão extraordinária entre humanos e animais, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente emocionantes. Encontre-a aqui, clicando à sua esquerda. Se esta história despertou em você sentimentos de esperança e fé na bondade que existe no mundo, não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. A cada dia, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e a beleza dos encontros que o destino nos proporciona. E você? Já vivenciou ou testemunhou alguma demonstração extraordinária de lealdade de um animal? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Sua história pode ser a próxima a inspirar milhares de pessoas. Lembrando sempre que o amor verdadeiro pode surgir nas formas mais inesperadas, quando abrimos nossos corações para recebê-lo.